Então, cuida. Bom dia, boa quarta-feira. Como é que vocês estão? Pai, meu celular tá super carregado. Super carregado. E aí eu tô me organizando para não ficar um dia sem postar, né? Mas como é que tá essa quarta-feira? Como é que vocês acordaram? Estão aprendendo a recomeçar todo dia um recomeço, todo dia uma nova luta. Não é nem que seja uma nova luta, mas um novo propósito, né? Quando a gente coloca um novo propósito na nossa vida, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar quando a gente coloca um novo propósito. Se você não coloca um novo propósito, você vai acordar desanimado. Oi, Olívio. Bom dia. Se você não coloca um novo propósito todo dia para você, você começa desanimado. Você começa sem ter o que fazer. Não é querer ser melhor, maior. Não é querer parecer mais do que ninguém. Mas quando você coloca um propósito todo dia na sua vida, você começa a buscar força para realizar aquele propósito, para realizar aquilo. Existe um propósito eterno. Amém, que bom. Que bom. Existe um propósito eterno, mas existe o propósito diário. Existe o que você determina fazer durante o dia. Não deixar que as energias negativas entrem na sua vida. Não permitir que seu dia seja mau. Então, dependendo da sua situação, das suas condições, amanheça com um propósito. Vou pegar um negócio aqui. Aqui no Café com Deus Pais, ele fala assim: sempre haverá. Ah, mas aqui é o 13. Aqui é o novo. A mudança é uma porta que se abre por dentro. Ou seja, é justamente aquilo que eu venho falando. Se você não mudar quem você é, as coisas não vão mudar para você. Se você não muda quem você é, você não ativa a mudança verdadeira que está fora. Você não vai mudar o que está fora se você não muda por dentro. Se você não muda a sua energia, se você não muda a sua... Toda vez essa palavra me escapa. Se você não muda a sua personalidade. Se você é introvertido. Desculpa aí, porque eu inventei de fazer a live na hora de comer. Hoje minha live vai ser curta, porque eu tenho que buscar acalmar ali no trabalho. Então, quando você não muda sua personalidade, o seu exterior não vai mudar. Você é maior do que você imagina, você é mais alegre do que você imagina, você fala mais do que você imagina. Você tem uma comunicação melhor do que você imagina. Você não gagueja, você não fala errado, você só não pratica isso.
Você só não exige a prática, você só não acorda com um novo propósito. Entendeu? Por causa das redes sociais, por causa desse mundo que a gente está vivendo, a gente deixa de melhorar nossas qualidades. A gente deixa de buscar ter uma qualidade melhor em nós mesmos. A gente deixa de escrever melhor, de buscar escrever, deixa de ler, deixa de estudar. Por quê? Porque a rede social domina a nossa mente. A gente deixa ser levado pela facilidade da vida, né? Pelo dedinho reles, por essas coisas. Então, isso aí facilita a nossa procrastinação. Facilita muito. E é justamente isso que Café com Deus Pais às vezes fala sobre isso. Que a mudança é uma porta que abre por dentro. Jesus aqui está dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio dele encontramos nosso verdadeiro propósito. A força para continuar. Ele foi e sempre será a minha esperança. Não sei quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando, mas convido a você a entregar sua vida totalmente a Jesus. Pois a partir disso, uma nova história passará a ser escrita. E aí isso aí é quando eu falo sobre despertar. Quando você tem um despertar espiritual, quando você começa a conhecer a sua identidade, você começa a mudar a sua personalidade. Você muda a sua personalidade, você vai matar o seu velho eu para viver o novo eu. E aí, matando o velho eu, o novo eu começa a surgir. E aí você vai afastar as pessoas que não gostam do seu novo eu e vai atrair pessoas que se conectam com o seu novo eu. Mudando sua personalidade. Buscando um propósito. O que é que você quer? Onde é que você pretende chegar? Essa live ela não vai ficar salva porque o meu telefone está super carregado. Preciso de um telefone maior com mais memória. Não estou conseguindo manter a memória. Bom dia, Mili. E aí, seu livro chegou ou não chegou? Me diga aí, eu já não tenho essa preocupação, porque eu sei que eu cumpri a promessa, eu cumpri o que tinha que ser feito. Hoje consegui chegar. Chegar na live. Mas o livro chegou? Foi enviado por e-mail, por online, porque a gente não conseguiu comprar ele físico. Quer dizer, ele vai chegar físico na sua casa, né? Ele vai chegar físico na sua casa. Eu comprei pela internet e enviei para você. Minha irmã comprou e enviou para você. Ainda não, mas fique atento. Vai chegar pelos correios. Já foi enviado já. Viu? Não, já não tenho essa preocupação não mais não. Já não guardo isso na minha mente. Eu sou um tipo de pessoa que, se eu prometo uma coisa, eu corro atrás de cumprir, porque fica aquele negócio incomodando a minha mente. Fica incomodando a minha cabeça. Se eu não fizer, eu fico incomodado. Eu me sinto uma pessoa injusta, sabe? Eu sinto que estou fazendo uma injustiça com a pessoa. Por quê? Porque eu criei uma expectativa na sua mente. Criei uma expectativa na sua cabeça e não estou cumprindo. E se eu fizer isso, eu me sinto culpado. Então, por isso que às vezes eu falo para as pessoas, não prometam nada a ninguém. Se não vai cumprir, não prometam. Porque você começa a, como é que se diz? Você não vai ter uma mente livre, né? Quando Jesus fala que a gente é livre, nós somos livres, é porque nós não devemos nos amarrar a promessas. Não se amarra a promessa a não ser do Pai, mas não se amarra a promessa a ser humano. Eu tava vendo um vídeo antigo meu,
onde eu falava assim, o melhor capítulo, o melhor versículo que eu gosto é Jeremias 5:11 ou 9:11, que é: maldito é o homem que confia no outro, né? Maldito é o homem que confia no outro. E depois que eu estudei essa palavra, eu disse, eu não quero ser maldito para os outros. Eu não quero ser uma pessoa mal falada para as pessoas. Porque às vezes a pessoa confunde a palavra maldito, é o homem que confia no outro, a pessoa pensa que maldito é de maldição. Maldito não é de maldição, é que você vai ficar mal falado. Maldito é o homem que confia no outro. Se você confiou no outro e ele não cumpriu a promessa, não cumpriu o que falou, você vai ficar mal falado. Você vai ficar maldito para a sociedade. Então você começa a perder a reputação. E a minha preocupação era essa. Porque se eu estou construindo uma reputação, eu não posso ficar maldito diante de uma pessoa. Porque por causa de uma pessoa, a gente se torna maldito. Entendeu? Então é isso. A gente tem que se preocupar com o que a gente promete. Mas não se preocupe. Promessa é dívida e está sendo paga. Vai demorar para chegar, mas vai chegar. Porque eu não encontrei o livro físico para comprar ele lá em Recife. E aí minha irmã disse, olha, não consegui, só consegui online. E aí vamos fazer a entrega na casa dela. Eu digo, então faz, dá um jeito aí, porque eu prometi, isso aí tem que ser cumprido. E assim, é engraçado que é assim que Deus fala com a gente, sabia? Deus fala com a gente nos incomodando. Deus te incomoda no íntimo, Deus te incomoda no seu caráter. Se você é uma pessoa de caráter, ele vai incomodar no seu caráter. Ele conhece cada criatura, ele conhece cada pessoa, né? Ele conhece cada um de nós. Então, ele incomoda você na verdade. Por que você fez isso, né? Cadê o negócio que você prometeu? Você não disse que ia porque não foi. Então, ele incomoda você no seu caráter, na sua verdade. Quando você começa a se desviar da verdade, ele começa a lhe incomodar. Entendeu? É desse jeito. Comigo é assim. Eu não sei como com as outras pessoas, né? Eu não sei como é com as outras pessoas. Mas comigo ele fala desse jeito. Quando, nas minhas primeiras lives, você entrou para conversar, para participar das minhas lives, que eu comecei a fazer o sorteio do livro, que é Café com Deus Pais, que eu tô falando aqui, Café com Deus Pai, que eu fiz um primeiro sorteio. Quando eu decidi fazer sorteio, Deus já tocou no meu coração e disse, manda um pra Mili. Eu disse, como assim manda um pra Mili? Não, eu vou fazer o sorteio e se ela tiver, ela vai ganhar. E aí de novo na minha mente, manda um pra Mili. Mande um pra Mili, dê um pra Mili. E eu, na minha teimosia, dizia, não, eu vou fazer o sorteio. Eu vou fazer o sorteio. E ela, como ela está sempre na minha live, ela vai estar na minha live, ela vai concorrer. Bom dia, linda. Bom dia. E na minha mente, assim, ela vai concorrer ao livro. Eu não vou dar o livro, ela vai concorrer. E ficava na minha mente. Manda o livro para Mili. Manda o livro para Mili. E eu disse, não, eu vou fazer o sorteio. E nesse dia, quando eu fui fazer o sorteio, você não entrou. Você não entrou nesse dia e eu fiz o sorteio, né? E no sorteio eu fiquei confuso. Por que eu fiquei confuso? Porque se Deus estava tocando no meu coração, dizendo, dá um livro para Mili, manda o livro para Mili, e você não estava no sorteio, e eu fiquei confuso. Eu disse, como assim? Porque na minha mente dizendo, não, ela vai estar no sorteio, eu vou fazer o sorteio, que vai ganhar é ela. Porque se Deus quer que ela ganhe, que vai ganhar é ela. E aí eu peguei e fiz o sorteio. E quem ganhou o sorteio foi meu primo. E aí eu mandei minha irmã comprar um livro. Nessa época tinha um livro lá no shopping. Minha irmã comprou e deu pro meu primo. Ele foi, repostou, obrigado, pá, eu tava querendo mesmo um livro desse, tal, tudo. Mas depois ficou na minha mente me incomodando. Mande o livro para Mili. Manda o livro para Mili. Ou seja, a gente por desobediência, a gente acha que isso vai passar.
A gente acha que vai passar as coisas. A gente acha que Deus não vai mais incomodar a nossa mente. Não, eu dei o livro para quem ganhou. Não, e eu fiquei isso na minha mente. Eu dei o livro para quem ganhou, mas ficava na minha mente. Dê o livro para Mili. Mande o livro para Mili. Mande o livro para Mili. Ficou insistindo. Então Deus vai incomodar você até você fazer o que é certo. E eu vou falar uma coisa aqui para você, Mili, que muita gente não vai acreditar. Eu só tinha o dinheiro do seu livro na minha conta. Só tinha o dinheiro do livro na minha conta. Eu quero cair de pé junto aqui. Eu quero que Deus me apague agora, ou que eu morra agora se eu estiver mentindo. Eu só tinha o dinheiro do seu livro na minha conta. Só. Não tinha mais nada. Que eu já estava pensando em fazer outro sorteio no outro domingo. Que você também não apareceu. Eu só tinha o dinheiro do seu livro na minha conta. Mas Deus ficou me incomodando a semana todinha. Mande o livro para Mili. Manda o livro para Mili. E eu disse, tá bom, vou fazer isso. Peguei, liguei para minha irmã, mandei o dinheiro para ela, enviei o dinheiro para ela e disse, olha, compra esse livro. Compra esse livro que eu não quero dor de cabeça não. Manda esse livro para ela. E fui, mandei minha irmã entrar em contato com você e pronto. E deu no que deu, já era para esse livro estar na sua mão. Só que felizmente a gente não conseguiu encontrar o livro físico em Recife. Como eu até te perguntei, se tinha alguma livraria lá, entrei em contato com você, você disse, não tem tal. Eu disse, não, então eu vou dar um jeito. Por quê? Porque já estava me incomodando. Então Deus, ele vai incomodar você com o seu propósito. Ele vai incomodar com as coisas que é propósito para você, o seu propósito do dia. Se você não cumpre, ele vai te incomodar, né? E se você não cumprir, não é que você vai pagar uma consequência, porque Deus não é mau, ele não vem para fazer maldade. Só que você perde a bênção. É maravilhoso. E você perde a bênção, não é que ele vai fazer maldade com você. As pessoas enxergam Deus de forma errada. E ele não faz maldade se você não obedeceu a ele. Não. Só que você vai perder de ganhar. Porque ele vai dizer, se você não fez, não vou poder te ajudar. Eu não vou poder fazer você crescer. Eu não vou poder fazer a mudança que eu quero fazer na sua vida. Então eu vou para outro que queira. Eu vou procurar quem queira relacionamento, quem queira me ouvir. Muita gente às vezes acaba, como é que eu posso dizer, julgando o agir de Deus quando não é abençoado. Mas você tem que entender que você às vezes não obedeceu o que ele queria. Se você olhar a passagem de Jonas, Deus disse, vá para tal cidade e prega o evangelho para aquele pessoal, né? E Jonas entrou no barco para outro destino, porque Jonas não queria ir, que ele tinha medo de ser morto lá. E ele entrou no barco e para outro destino, porque ele não queria. E quando ele entrou nesse outro destino, o que aconteceu? Deus disse, tá certo, você não quer ir não, é? Tá bom, fica aí. O que acontece? Tudo começou a dar errado naquela embarcação. Tudo começou a dar errado. Bom dia, Claudião. Como é que você tá? Tudo começou a dar errado naquela embarcação. Por falta de desobediência sua, as coisas começaram a dar errado na vida dos outros. Vê como é que é as coisas. Por falta de desobediência dele, as coisas começaram a dar errado na vida dos outros. Às vezes você é o problema. Você é o problema da situação, sem fazer nada, e não percebe. Vê como é grande essa passagem. Jonas, por ele não ter ido pregar aonde deveria pregar, ele entrou num barco e esse barco começou a ter problemas. Começou a vir tempestade, começou a vir vendaval, o barco ameaçou naufragar.
O pessoal teve que jogar as malas dele. Pessoal, como é que você tem que jogar a sua mala, jogar as malas, jogar suas bagagens, tudinho pro barco não afundar, por causa de um cara que desobedeceu? Por causa de um cara que não fez o que era para ter sido feito. Então, às vezes, por você não fazer o que é para ter feito, você vai prejudicar a vida das pessoas que estão perto de você. Tá perto de você e você não sabe por que aquele ambiente ali tá pesado. Por que aquilo ali tá mal? Porque você não fez o que tinha de ser feito. E aí, toda vez que você negligencia algo que é para fazer, você acaba prejudicando o seu ambiente. E a gente não percebe isso, que a gente prejudica nosso ambiente quando não faz as coisas que é para ser feito. E as pessoas não entendem a passagem quando Jonas revela que está acontecendo tudo aquilo por causa dele, né? E o pessoal joga ele no mar. Diz, pô, sai daqui então, sai daqui, porque se tu não sair daqui, a gente vai naufragar. Joga Jonas no mar. E quando Jonas cai no mar, o que acontece? A baleia engole ele. E quando a baleia engole ele, ele fica 3 dias e 3 noites na barriga. E o que significa 3 dias e 3 noites na barriga? As pessoas não entendem isso. Muita gente não entende. Ah, porque Deus quis usar só 3 dias. Não. 3 dias é um número de de regressão. 3 dias é um número de regressão, de você voltar para o Pai, de você se reconectar. Quando as pessoas, se você olhar a Bíblia, a maioria das histórias bíblicas, quando fala que a pessoa ficou 3 dias e 3 noites, que você ficou 3 dias afastado, é um momento de reconexão. É um momento de você se arrepender e voltar para os braços do Pai. Você fazer o que você tem de fazer. Então, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida na hora que a gente quer. Mas, às vezes, só vem acontecer depois de 3 dias. Só vem acontecer depois de um tempo. Por quê? Porque você ficou desobedecendo até se recompor. Até entrar na conexão da regressão, de se reconectar, de fazer o religare, né? Só que o pessoal confunde religare com religião. Eles acham que religare é religião. Religião significa religare. Não. No meu ponto de vista, isso é o meu ponto de vista. Religare significa, para o povo, religare para mim é uma conexão divina, conexão com Deus. Mas religião para mim significa isolamento, se isolar do conhecimento de Deus. Você isola o que você sabe e você fica ali isolado. Você ficou religioso. Isso é quando é a religião. Não quer dizer que você vai deixar de se conectar com o Pai. Não, você se conecta com o Pai. Só que você ficou religioso. Você fechou o ciclo e não deixou que aquilo ali expandisse, que aquilo ali fosse para outro povo, para outras pessoas. E é diferente do religare de você se isolar 3 dias, que foi o que aconteceu com Jonas. Jonas ficou guardado 3 dias e 3 noites para ele pensar, para ele voltar para o Pai, para ele entender que ele tinha que fazer o que tinha que ser feito. Eu estava em oração pedindo um norte para fazer meus devocionais. E esse livro vejo como uma resposta. Amém. Então, é isso. Mas entenda uma coisa, Mili. Entenda uma coisa. Eu vou falar uma coisa para você, porque eu leio o devocional quase todo dia. Só não falo sobre ele, não posto sobre ele. Porque tem algumas coisas que não é que eu não concorde. Não é que eu não concorde. Eu não tô criticando o livro. Eu não estou criticando o livro. O livro é abençoado. O livro é muito bom. Mas uma coisa que o autor fez no livro é que ele coloca muito da história dele para tentar conectar você com o Pai. E isso é elegível? É elegível. É elegível o que ele faz, certo? Conectar a história dele para religar com o Pai. Mas nem todo mundo tem a história que ele tem. Deu para entender?
Então, não é nem sempre usado a história bíblica para fazer você se reconectar com o Pai. O Café com Deus Pai é sempre tá 50% Deus, 50% o autor. Tá entendendo? Então, você tem que entender que você tem que tirar dali as palavras que servem para você. Hoje em dia está tendo muita crítica sobre o livro por causa disso, porque ele... Não sei se tenha sido o ego dele, porque a gente é egocêntrico, a gente usa o ego. Eu já fiz uma live sobre ego, que é justamente sobre isso. Quando a gente não domina o ego da gente, a gente acaba querendo compartilhar o nosso ego com as coisas de Deus. E coisa de Deus não existe ego. Quando é para Deus, não existe o ego do ser humano. O ser humano não existe quando é para Deus. Entendeu? Ah, Ismael, como assim? Eu não estou entendendo o que você está falando. Como assim o ser humano não existe quando é para Deus? O ser humano é apenas uma criatura que Deus criou. Certo? A gente é um elemento feito pelas mãos de Deus. E nós somos usados para transmitir a palavra. Mas quando eu quero transmitir quem eu sou, a minha história, meu poder, tal, então eu já vou me desconectando de Deus daí, quando eu começo a elevar o meu ego. Então, mas o livro é maravilhoso, o livro é muito bom. Tire só as palavras que você precisa para passar para as pessoas, para tocar na vida das pessoas. Tá entendendo? Então, o importante da Bíblia e da leitura bíblica, das histórias bíblicas, é você tentar se conectar com a história das pessoas. Não estou dizendo que ele fez errado, não. Ele está ali contando, conectando a história dele com a história, com algumas passagens bíblicas. Mas eu acho que por ele ser pastor, por ele ter discernimento espiritual, não sou eu que vou julgá-lo. Eu não estou nem aqui para julgar ninguém. Eu só acho que a história tem que ser colocada. Tem pessoas que passam por momentos assim. Tem coisas que vocês irão passar por momentos assim. Aí tudo bem. Mas no livro ele coloca muito assim: na minha vida eu passei por isso, na minha vida eu fui rejeitado, na minha vida. Então assim, ele começa a se colocar como vítima para tentar mover um agir. Tá entendendo? Eu não tô dizendo que ele esteja errado, mas eu acho que o livro vai ser lido por milhões de pessoas, por muitas pessoas. Então, não tente colocar a sua história como um exemplo do que tem que ser seguido. Entenda que tem várias histórias, tem várias pessoas. É um livro para muitas pessoas. Então, existem pessoas que estão passando por um momento difíceis na vida. Existem pessoas que estão passando por depressão. Existem pessoas que estão passando por ansiedade. Existem mulheres que foram abusadas pelos pais. Existem meninos que foram abusados pelos pais. Então, existem pessoas. Você está colocando no plural. Você não está jogando para o seu ego. E é esse cuidado que eu procuro ter. Quando eu fiz o meu livro, eu não me preocupei em fazer meu livro, fazer é o meu livro e o meu livro vai mudar a sua vida. Não, eu fiz o livro, é meu, tudo bem. Mas independente se ele vai trazer dinheiro para mim ou não vai trazer, ele não foi feito para mim. Deu para entender o que é um propósito? Quando você tem um propósito, ele não tem... Ele não existe questões financeiras no seu propósito. Quando o propósito é atingir as pessoas, não existe finança nisso aí. Não existe interesse financeiro nisso. O interesse é mudar a vida do outro. O interesse é ajudar o outro. Toda vez que você coloca um propósito que Deus usou para tocar seu coração, que vem e exige, ou seja, que faz você olhar para o dinheiro, você já está desconectando disso. Você desconecta do divino. Porque buscar a Deus, buscar as coisas do alto, não é troca. Não existe uma troca. Não existe a troca. Como assim, meu? Não existe uma troca? Eu vou adorar a Deus e Deus vai fazer isso? Não.
Deus nunca disse que você adorar Ele, você vai ter isso e ter aquilo. Não, existe assim, buscai primeiro o reino de Deus e tudo que você quer será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. O problema é que as pessoas não sabem nem o que é o reino de Deus. A pessoa pensa que o reino de Deus é ler a Bíblia. A pessoa pensa que o reino de Deus é ir para a igreja. A pessoa pensa que o reino de Deus é cantar para Deus, é adorar o Senhor. Não é. Entenda, louvar a Deus é você se afastar das músicas do mundo. Ler a Bíblia é você se conectar com algo que foi feito divinamente e não pela mão dos homens. Tá entendendo? Ir para a Bíblia é você buscar uma comunhão de pessoas que têm o mesmo pensamento de você. Ir para a igreja é ir para uma comunhão que as pessoas pensam mesmo que você, adoram mesmo Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Entendeu? O reino de Deus é a sua mentalidade, é o que você vai falar, é a semente que você vai plantar no coração do outro, e essa semente vai germinar e vai crescer. É uma pequena semente que você solta, e ela vai crescer no coração daquela pessoa, a tal modo que aquela pessoa vai frutificar, vai ser uma árvore gigante, para poder alimentar outras pessoas com a palavra que você soltou. Então o reino de Deus é tudo que você faz para o próximo. É um estilo de vida. O reino de Deus é um estilo de vida na terra. O reino de Deus não é ir para a igreja, não é adorar a Deus, não é ler a Bíblia. Isso são ações que você faz para você se afastar do mundo. Entendeu? Muita gente não entende isso. Então, quando a gente começa a colocar as coisas na posição certa, a gente vai começar a ter discernimento espiritual do que foi para Deus e do que foi para o ego. Foi para Deus ou é para o seu ego? Então, às vezes, por ser um pastor que fez o livro, se você começar a ler, você vai dizer, pô, esse cara às vezes coloca muita coisa dele, ele está levando muito o ego dele numa coisa que era para ele ter usado só para Deus. Uma coisa que era para ele ter usado só para tocar as pessoas. E aí ele começou a deixar o ego crescer. Mas tá bom, quem sou eu para julgar, né? Ele é abençoado, tá ganhando dinheiro com isso, tá enriquecendo com isso. E que eu acredito que por ser um cara de Deus, o dinheiro dele é para ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Não é inveja, eu acho que cada um tem seu momento. Cada um tem seu tempo, né? Quem sou eu para falar? Né? Se a minha obra é pequena perto da de outras pessoas. A minha intenção aqui é fazer obras maiores. E Deus e Jesus disse, se vocês acreditarem em vocês, farão obras maiores do que a minha. E Ele está fazendo obra maior do que muita gente já fez aqui. Né? Então, graças a Deus, e eu admiro o trabalho dele. Tanto é que eu me espelho nisso. Estou a perder contigo o que deveria ter aprendido desde criança. Amém. Então, oh, Jesus. Então, assim, o que ele me inspirou a eu criar um livro mais na frente. Só que às vezes eu me sinto incapaz, eu me sinto impotente, eu me sinto fraco. Eu me sinto sem capacidade para algumas coisas. Porque às vezes eu me vejo como uma pessoa não tão inteligente. Às vezes eu me vejo como uma pessoa que não tem tanto discernimento espiritual. Às vezes eu me sinto julgado por não frequentar um templo. Às vezes eu me sinto de algumas formas. Mas isso é algo que eu tenho que resolver comigo mesmo. E às vezes o nosso problema, a nossa maior dificuldade é a gente resolver com a gente mesmo. Eu sou um cara que eu estudo sobre autoconhecimento, eu ensino sobre autoconhecimento. Eu sou terapeuta, eu ensino como você controlar suas emoções. Mas eu sou humano. Eu sou humano. É um processo da nossa vida. Tudo no tempo certo de Deus. Pois é. É tudo no tempo que Ele quer. Pode ser 3 dias, pode ser 40 dias. Você só não pode perder a conexão com Ele. Você não pode só deixar a sua vida voltar a ser como era. Entendeu? Então, às vezes a gente se coloca para baixo, não porque a gente se vê incapaz, mas a gente se vê só.
A gente não acha que vai conseguir, mesmo não tendo as pessoas com capacidade para nos ajudar. E a gente começa a se ver só em algumas coisas. Por mais que eu tenha pessoas que me amam, que é a Sussu que me ama, minha mãe que me ama, minha irmã que me ama, meu irmão, mas às vezes o pensamento ser diferente ou a visão ser diferente, porque às vezes, mesmo a pessoa estando do seu lado, eles vivem por condições e não vivem por visão, e aí fica meio distorcido de você tentar colocar na cabeça da pessoa que a gente tem que viver por visão. A provisão é de Deus, mas a visão tem que ser sua. Deus vai dar o que você está sonhando, o que você está planejando para você. E quando você se conecta com Ele, aí vem a provisão dele. Ele vai dar tudo o que você deseja que esteja ligado ao propósito que Ele tem para você. Então é isso. Pois é, Mili, eu estou encerrando minha live porque eu vou buscar calma agora no trabalho. Graças a Deus. Passei por uma situação muito difícil aqui. 6 meses, quase 7 meses, meu filho desempregado dentro de casa. E é uma luta, porque se a vida no Brasil é cara, aqui é mais caro ainda. Então, tudo é no tempo dele, e chegou o tempo dele. Pra você ver, meu filho, ele deixa eu falar aqui. Deixa eu ver aqui o que foi que me escreveu. Quando Cristo perguntou a Pedro por 3 vezes se o amava, naquele momento Pedro sabia que de sua falha. Mas Deus conhecia seu coração e o conhece o coração de cada um de nós. Verdade, verdade. E voltando ao assunto, como eu passei por uma situação difícil, estamos passando por uma situação difícil, porque às vezes a gente vê a pessoa na outra telinha e diz, o cara tá bem, o cara tá isso. Só Deus conhece o coração da gente, né? Mas mentalmente eu estou muito bem, graças a Deus. Situações financeiras, situações de dificuldade, todo mundo vai passar. A gente só precisa entregar na mão de Deus, né? E o meu filho, por ele ser um pouco jovem, inocente nas coisas, ele tem uma posição, né? E eu tive que respeitar essa posição dele. E ele disse, não, eu quero trabalhar com algo que eu goste de trabalhar. Eu não vou estar em uma empresa que eu não gosto de fazer o que eu quero, né? Mas só que ele não viu o contexto fora. Que o contexto fora é de sobrevivência, é de tentar vencer na vida, é de tentar se organizar. E como ele não viu o contexto, atrapalhou um pouco, mas Deus é Pai, Deus é grande e está começando a colocar as coisas na ordem. E graças a Deus está trabalhando o que Ele quer agora e vai dar tudo certo. Pois é, para vocês aí, eu vou ver se eu consigo deixar essa live salva, porque o meu celular está muito carregado, não sei se eu vou conseguir deixar. Que Papai do Céu abençoe vocês, que o dia de vocês seja maravilhoso, que essa quarta seja abençoada. Mili, que você faça bom uso do livro, que você leia, entenda e toda vez antes de postar que peça discernimento espiritual de Deus para tocar os corações das outras pessoas. E eu acredito que eu deixei bem claro o que significa o reino de Deus. O reino de Deus é uma semente que você planta no lugar onde vai crescer. O reino de Deus, para entender melhor o que é o reino de Deus, você lê aquela passagem da semente jogada nas estradas, das sementes que foram jogadas. Umas vão morrer, as outras vão nascer com ervas daninhas. Quem são as ervas daninhas? É os parentes, é as pessoas que são contra, os inimigos, é os colegas de má índole. Essas são as ervas daninhas. E Deus, os apóstolos dizem, devemos tirar as ervas daninhas? Não. A gente não deve excluir as ervas daninhas. No tempo certo, Deus vai tirar as ervas daninhas de perto de você e vai deixar você frutificar. Então, deu branco. É isso. Então, o reino de Deus é sobre isso. É sobre a semente que você lança na vida. É uma forma de pensamento, é uma forma de mentalizar, é uma forma de viver da sua mente. Como você vive, o que você passa. Você está sendo luz ou está sendo treva na vida dos outros? Eu não quero falar porque eu não quero levar meu ego nem trazer isso para como se fosse egocêntrico. Mas todo dia eu estou aqui falando sobre o reino de Deus. De uma forma ou outra eu falo sobre o reino de Deus. E de uma forma de viver sem religiosidade.
para que as pessoas, para tocar o coração das pessoas que não são religiosas, que entendam que existe uma vida melhor perto de Deus, perto de Jesus. Você não é obrigado a estar em um templo, se não lhe faz bem. Mas você precisa estar conectado com o divino. Quanto mais perto eu conseguir trazer essas pessoas para Deus, eu estou fazendo o meu trabalho. E se Deus, como Mili disse, se Deus não ter tocado no meu coração de eu ir para um templo, eu vou. Sem problema nenhum. Tudo é obra dele. Tudo é no tempo certo. Então, vai lá, que teu Pai do Céu abençoe, faça bom uso do livro. E cuida para cuidar. E bora-se embora. Me sentindo abençoado, me sentindo feliz com essa nova fase de vida, com essa nova mentalidade. Não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida e não quero voltar a fazer. E não quero jamais que aconteça de novo, de Deus falar comigo e eu não obedecer. Por mais difícil que seja, né? Assim como foi o caso de Isaac, de Jacó, foi Jacó. Quem foi que levou? Diz aí, Miri, quem foi que levou o filho para ser entregue como oferta para Deus? Foi Jacó que levou Isaac? Foi isso, não foi? Eu acredito que sim. Então, eu não quero ter dúvida de nada disso. Então, quando Deus tocar no coração da gente, a gente vai lá e tem que fazer e pronto. E por mais difícil que seja, vindo dele é o que importa. Tá bom? Vai lá, que o Pai do Céu abençoe vocês. Que a vida de vocês seja grandiosa, seja maravilhosa. Boa quarta-feira. Abraão, foi Abraão. Tá vendo tu? Eu tenho que voltar a ler de novo, meu Deus do céu. Abraão levou Isaac para ser crucificado e ele não teve dúvida do que ia fazer. Por mais que tivesse sido o filho que ele mais pediu a Deus, quando Deus disse, me dê o filho agora, vá lá e me dê ele como oferta, Abraão não pensou. Então que você não tenha dúvida quando Deus tocar no seu coração de fazer algo. Por mais difícil que seja para você, por mais duro que seja para você, por mais... Como é que eu posso dizer? Por mais que você acha altruísta essa atitude. Se é Deus que está pedindo, faça, porque Ele tem algo melhor para você. Começa a ler um pouco o livro de Jó e você vai ver o que foi que Deus fez na vida de Jó. Tirou tudo dele e depois devolveu 10 vezes mais. Então não fique triste quando você estiver perdendo, porque a única coisa que importa é a aprovação dele. Eu posso perder tudo. Se tem a aprovação dele, eu vou perder feliz. Agora, se não tem a aprovação dele, aí eu tô vendo que eu tô indo para um caminho errado. Mas se eu tô perdendo com a aprovação dele, eu tô indo no caminho certo. Eu sei que lá na frente tem algo melhor e algo maior para mim. Então se sintam amados, se sintam poderosos, se sintam grandes, se sintam um eu sou na vida de vocês. Quem você é na vida. Comece a analisar o eu sou dentro de você. O que você é. E quando você falar eu sou tarará e lhe orgulha, continue sendo. Ou cresça isso. Agora, se você falar eu sou e lhe envergonha, não ajuda o próximo, mude. Mude, porque a gente está no tempo de mudança. A hora de mudar é agora. A oportunidade de mudar é agora. Tá bom? Cuida para cuidar. O Pai do Céu abençoe vocês. E fui. Cheiro.